Você já sentiu como se o mundo inteiro estivesse de costas para você? Como se tudo o que você desejasse, tudo o que você tentasse alcançar, simplesmente escorregasse pelas suas mãos? Talvez você tenha trabalhado duro, dado o seu melhor, seguido todos os conselhos, mas mesmo assim as portas continuam se fechando. E aí surge aquela pergunta silenciosa, quase dolorosa: o que é que me falta? Carl Jung, um dos maiores pensadores da psique humana, não só sabia a resposta, como dedicou sua vida a revelá-la. E o que ele descobriu é tão poderoso que pode virar seu mundo do avesso. Mas atenção, não estamos falando de fórmulas prontas, promessas vazias ou motivação passageira. Estamos falando de uma transformação interna tão profunda que, ao acontecer, faz o universo ao seu redor começar a responder de forma diferente. Como se finalmente você tivesse encontrado a senha secreta que abre todas as portas. Jung acreditava que a realidade externa é, em muitos aspectos, um reflexo do nosso mundo interno. Em outras palavras, você não conquista o que deseja simplesmente porque quer, mas sim porque se tornou alguém capaz de sustentar aquilo que deseja. Parece simples, mas não é. A maioria das pessoas vive tentando mudar o mundo fora de si, quando o verdadeiro poder está no que elas se recusam a olhar dentro de si mesmas. E é aí que mora o segredo. O segredo que Jung chamou de processo de individuação. Um caminho profundo e às vezes desconfortável, mas absolutamente necessário para quem deseja deixar de ser negado pela vida e começar a ser reconhecido por ela. Quando você entra nesse processo, algo muda, não nos outros, em você. E é essa mudança que magnetiza tudo o que antes parecia impossível. Neste vídeo, você não vai ouvir conselhos motivacionais genéricos, vai mergulhar numa verdade que poucos têm coragem de encarar e que talvez, até hoje, tenha sido exatamente o que te impediu de alcançar o que tanto quer. Porque o que te sabota não é a falta de sorte, de talento ou de oportunidades. É a parte de você que você ainda não conhece, mas que continua decidindo o rumo da sua vida nos bastidores da sua consciência. Carl Jung chamava essa parte de sombra, e é com ela que vamos conversar hoje. Se você assistir até o fim, vai entender por que suas tentativas até agora falharam. E mais importante, vai descobrir como reescrever essa história a partir de dentro. Vai entender por que algumas pessoas parecem conquistar tudo com facilidade, enquanto outras ficam paralisadas, presas em ciclos invisíveis, vivendo sempre a mesma frustração em diferentes cenários. A diferença não está no mundo, está no nível de consciência. E Jung nos ensinou exatamente como acessá-lo. Então, respire fundo. Feche as portas da pressa, do julgamento e da descrença por apenas alguns minutos. Porque o que você vai ouvir agora não é um vídeo qualquer. É um convite, um chamado. E talvez, apenas talvez, seja o exato momento em que sua vida começa a mudar. Definitivamente. Você já reparou que existem padrões que se repetem na sua vida? Relações que terminam sempre da mesma forma, oportunidades que escapam no último. Segundo, sensações de fracasso mesmo quando tudo parece estar no lugar. Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. O que parece azar ou injustiça é muitas vezes o reflexo de um conflito interno não resolvido. E enquanto você não o enfrenta, continuará sendo sabotado pelas forças invisíveis dentro de si. Não importa o quanto tente. O inconsciente é mais forte do que sua vontade consciente. Esses padrões repetitivos na visão junguiana não são coincidência, são manifestações do self tentando se realizar. O self, segundo Jung, é o centro da totalidade da psique, a essência de quem somos de verdade. Quando nos afastamos do nosso verdadeiro eu, entramos em conflito interno, e esse conflito gera bloqueios externos. A vida parece não fluir, as portas se fecham, e o esforço se torna em vão. Você pode até sentir que está vivendo, mas não está realmente vivendo como você é. E isso tem um preço. A maioria das pessoas vive segundo o que Jung chamou de persona, a máscara social que usamos para nos encaixar.
Essa persona é construída para agradar, ser aceita e cumprir expectativas. Mas quando você vive só através dessa máscara, sua energia vital começa a se esgotar. Você se sente cansado, frustrado, desconectado de si mesmo. E a vida responde com negação. Por isso não se trata apenas de querer algo, trata-se de estar inteiro para aquilo que se quer. Do contrário, o universo sempre encontrará uma forma de te devolver exatamente o que você transmite. Fragmentação Jung também alertava sobre o perigo de projetar nos outros aquilo que se recusa a reconhecer em si mesmo. Você projeta nos outros a culpa, o poder, o amor, o sucesso, porque ainda não assumiu esses aspectos dentro de si. E enquanto fizer isso, estará à mercê do mundo externo. Conquistar qualquer coisa, segundo Jung, começa com a reintegração dessas projeções. É preciso trazê-las de volta para si, enfrentar sua sombra e permitir que o inconsciente seja iluminado pela consciência. Somente assim, o destino deixa de ser um ciclo e passa a ser uma escolha. É desconfortável, sim, mas é real. E esse desconforto é o começo da verdadeira conquista. Jung não prometia facilidade, ele prometia verdade. E quando você tem coragem de olhar para ela, a vida muda. Porque o que antes parecia um obstáculo, revela-se como um espelho. E nesse espelho está a chave para tudo o que você sempre quis. E que agora, talvez pela primeira vez, começa a se aproximar. A sombra, para Jung, não é apenas aquilo que escondemos dos outros, é o que escondemos de nós mesmos. Ela é feita das partes reprimidas, negadas, esquecidas, mas que continuam vivas dentro de nós. E aqui está o ponto crucial. A sombra não é só negativa, ela guarda uma parte enorme do nosso potencial. Nela está o poder que você precisa para conquistar o que deseja, mas que teme acessar. Enquanto sua consciência luta para manter a imagem perfeita, sua sombra grita por liberdade. E essa tensão interna é justamente o que te impede de avançar. Negar a sombra é como tentar correr com correntes invisíveis. Você até consegue andar, mas com esforço dobrado, dor constante e uma sensação persistente de não ser suficiente. Jung acreditava que o verdadeiro crescimento começa quando paramos de fugir de nós mesmos, quando temos coragem de olhar o lado obscuro com compaixão e não com julgamento. É nesse momento que deixamos de ser vítimas das circunstâncias para nos tornarmos co-criadores do nosso destino. Porque a sombra, uma vez integrada, se transforma em força vital. Cada vez que você sente raiva, inveja, medo, insegurança, mas finge que não sente, está alimentando sua sombra. Está dizendo a ela: fique aí no escuro, eu não quero lidar com você agora. Mas Jung nos lembra que tudo aquilo que não é trazido à luz se manifesta como destino. Essa raiva negada vira explosão. Essa insegurança vira autossabotagem. Essa inveja vira autodesprezo. Mas quando você acolhe esses sentimentos, os compreende e os reintegra, algo muda profundamente. Você se torna inteiro. E um ser inteiro não mendiga aceitação. Ele impõe presença. Essa é a base do processo de individuação. Tornar-se quem você é, ao integrar tudo o que você também é. Não é se tornar perfeito, é se tornar completo. E esse estado de inteireza psíquica gera um tipo de magnetismo silencioso que o mundo reconhece. As oportunidades começam a surgir, as pessoas certas aparecem, a energia flui. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você passou a operar a partir da sua totalidade e não mais da sua fragmentação. O segredo de conquistar qualquer coisa na vida, segundo Jung, não é parecer forte, é aceitar sua fraqueza. Não é esconder sua sombra, é integrá-la. E é essa coragem rara de ser inteiro que te diferencia. Porque a maioria vive tentando conquistar o mundo sem antes conquistar a si mesmo. Mas você está aqui. E isso já te coloca em um caminho completamente diferente. Carl Jung dizia que todos nós nascemos com uma semente única dentro da alma, o Self. Esse Self nos chama constantemente, às vezes através de sonhos, outras vezes através de crises, perdas, rompimentos, doenças ou cansaços inexplicáveis. O Self quer florescer,
quer se realizar, mas para isso, ele precisa que você o ouça. E aqui está um segredo pouco compreendido. Quanto mais você resiste a esse chamado, mais a vida parece te negar. Não por maldade, mas por necessidade. A negação externa é, muitas vezes, um empurrão interno. Quando você não está alinhado com seu propósito mais profundo, tudo começa a pesar. O trabalho se torna um fardo, os relacionamentos se tornam exigências, o tempo parece escorrer por entre os dedos. Mas quando você encontra o seu eixo interior, quando responde ao chamado do self, algo se rearranja. A vida ganha sentido. E não importa o que aconteça fora de você, porque por dentro há uma certeza silenciosa. Você está no caminho certo. Essa é a verdadeira conquista. O resto vem como consequência. O problema é que o ego teme essa entrega. Ele quer segurança, controle e aprovação. E o self exige risco, entrega, transformação. É por isso que tantas pessoas vivem em conflito interno. Querem mudança, mas temem sair do que conhecem. Jung dizia que nenhuma mudança verdadeira acontece sem dor, mas é uma dor sagrada, a dor de nascer de si mesmo. E quem passa por isso, nunca mais volta a ser o mesmo. Porque uma vez que você encontra a sua verdade, você não aceita mais viver na mentira. Alinhar-se com o self é, acima de tudo, um ato de coragem. É escolher o que faz sentido, mesmo que o mundo não entenda. É seguir sua intuição, mesmo quando a razão tenta te impedir. E é justamente esse alinhamento que te coloca no fluxo da vida. Você não força mais as coisas, você permite. E nesse estado você não busca conquistar por escassez, você atrai por abundância interior. As portas se abrem porque você se tornou a chave. A verdade é que ninguém te nega, o mundo apenas responde à sua vibração. E quando sua vibração nasce do self, do seu centro mais profundo, não há mais luta, há manifestação. Você não precisa correr atrás de tudo, porque tudo começa a vir ao seu encontro. Para Jung não existe acaso, existe sincronicidade. Acontecimentos significativos que parecem coincidência, mas na verdade revelam o alinhamento entre o mundo interno e o mundo externo. Quando você se transforma por dentro, a realidade ao seu redor começa a se transformar também. Pessoas, situações, sinais. Tudo começa a surgir no tempo certo, no lugar certo. Mas essa magia só acontece quando há coerência entre quem você é por dentro e o que você manifesta por fora. Muitas pessoas acham que estão sendo ignoradas pela vida, mas, na verdade, estão apenas desalinhadas com sua essência. Vivem tentando controlar tudo racionalmente, esquecendo que o inconsciente tem um poder infinitamente maior. Jung acreditava que o inconsciente é o grande arquiteto do nosso destino. E quando você começa a se comunicar com ele, através dos sonhos, dos símbolos, da escuta interna, você desperta esse arquiteto. E ele começa a construir silenciosamente a realidade que ressoa com sua verdade. A sincronicidade é o sinal de que você está no caminho. É o sim do universo à sua nova vibração. E ela não pode ser forçada. Ela acontece quando você para de correr e começa a escutar. Quando você para de resistir e começa a fluir. Quando você deixa de viver pela persona e começa a viver pelo self. É aí que as oportunidades certas aparecem, que pessoas surgem do nada, que situações improváveis se realizam, porque a vida reconhece a verdade. Jung dizia que todo o processo terapêutico é, na verdade, uma jornada de reconexão com o sagrado que habita dentro de nós. E quando essa reconexão acontece, o mundo deixa de ser hostil e passa a ser um espelho. Ele reflete o que você é. Por isso, conquistar qualquer coisa na vida é, antes de tudo, conquistar esse estado interno de inteireza, verdade e entrega. E se até agora as coisas não deram certo, talvez seja porque você estava tentando conquistar com uma energia que não era sua. Mas agora, ao despertar para tudo isso, você está prestes a acessar um novo tipo de poder. Um poder silencioso, profundo, imbatível. O poder de estar inteiro em si mesmo. E esse é o verdadeiro segredo que Jung nos deixou. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser verdadeiro. Precisa olhar para sua sombra,
acolher suas feridas, escutar seus sonhos, silenciar as vozes externas e reencontrar o centro dentro de si. Porque tudo o que você deseja conquistar já está à sua espera, mas só pode ser seu quando você se tornar quem é capaz de recebê-lo. E esse tornar-se é o maior ato de coragem que alguém pode viver. Carl Jung não prometia um caminho fácil. Ele prometia um caminho real, um caminho em que você se despede das máscaras, enfrenta seus demônios internos e desperta sua essência adormecida. E quando isso acontece, a vida deixa de ser uma batalha e passa a ser uma dança. Uma dança com o destino, com o tempo, com o universo. Uma dança em que você conduz, mas também se deixa conduzir. Se você chegou até aqui, é porque está pronto. Pronto para deixar de ser negado pela vida. Pronto para parar de correr atrás e começar a atrair. Pronto para deixar de tentar parecer e começar a ser. Essa é a verdadeira conquista. E ela começa agora, dentro de você. Respire fundo. Feche os olhos por um instante. E repita para si mesmo: eu me permito ser inteiro. Eu me permito me reconectar com quem eu sou. Eu me permito conquistar o que me pertence. Que essas palavras ecoem como sementes na sua alma. Porque a partir de hoje, você não será mais o mesmo. A jornada que Jung nos deixou não é um caminho de perfeição, mas de consciência. E ao despertar essa consciência, você acessa o que há de mais poderoso em você, sua verdade. E a verdade, Victor, nunca é negada por muito tempo. E agora que caminhamos juntos por essa profunda jornada interior, é impossível não reconhecer que os maiores mistérios da vida não estão nas estrelas ou nos abismos do oceano, mas dentro de nós. A sombra que carregamos, o medo do abandono, o desejo de ser visto, compreendido, amado, tudo isso faz parte de um processo de individuação que, como dizia Jung, é o verdadeiro propósito da existência. Não estamos aqui apenas para sobreviver, mas para nos tornarmos quem realmente somos. E esse caminho, embora solitário às vezes, é o mais sagrado que podemos percorrer. Você percebe agora que aquela tristeza que parecia sem nome, aquele cansaço sem razão, aquela sensação de vazio, não são defeitos em você. São pistas, são chamados do seu inconsciente pedindo atenção, pedindo cura. Cada relação difícil, cada padrão repetitivo, cada lágrima contida é um símbolo. E símbolos para Jung são a linguagem mais pura da alma. Quando você os ignora, o sofrimento persiste. Mas quando você os ouve, algo começa a se transformar. Nasce um novo olhar sobre sua própria história. Reflita. Quantas vezes você já tentou mudar o mundo à sua volta, sem antes mudar o mundo dentro de você? Jung nos ensinou que aquilo que negamos em nós acaba nos dominando de fora. A cura emocional não é sobre controlar os outros ou apagar memórias, mas sim sobre olhar para dentro com coragem e perguntar: o que minha alma está tentando me mostrar? E a resposta, meu amigo, não virá em gritos, mas em sussurros. Por isso, o silêncio e a escuta interior são hoje atos revolucionários. E quando você começa a compreender esse processo, quando abraça sua dor ao invés de rejeitá-la, algo grandioso acontece. Você se reconecta com a vida. Não com a vida idealizada, mas com a vida real, aquela que pulsa em cada escolha autêntica, em cada limite imposto, em cada renascimento depois de uma queda. A sua dor não é o fim, ela é o portal, e atravessar esse portal é assumir o papel de protagonista da sua própria psique, deixando de ser vítima das circunstâncias para se tornar autor da sua própria transformação. Por isso, ao final deste vídeo, eu te convido a carregar essa reflexão como uma semente dentro de você. Não deixe que ela se perca, cultive-a com presença, com amor próprio, com coragem. E se em algum momento sentir que está só, lembre-se, Jung acreditava que toda alma humana guarda um potencial de luz que pode iluminar até os mais densos abismos. Agora, se essa mensagem tocou você de alguma forma, curta este vídeo. Isso ajuda a espalhar essa semente para outras almas em busca de si mesmas. Inscreva-se no canal para continuar trilhando esse caminho com a gente.
e compartilhe nos comentários. Qual parte dessa jornada ressoou mais forte em você? Sua vivência pode inspirar e acolher outros corações que também estão despertando.